treinador para 2023, cara. Finalmente, o ano já quase acabando, finalmente o Flamengo pode falar que tem um treinador. Pena que já no final do ano, né? O Tite estreou com vitória diante do Cruzeiro. Eu quero saber de você. Gostou? Tá feliz com a vitória do Mengão? Porra, que pergunta, João Pedro. Caralho, como não vai estar feliz? Lógico que vai estar feliz, porra. Tem que reformular essa pergunta aí. Você aí, tá satisfeito com o desempenho do Flamengo na vitória de 2-0 diante do Cruzeiro? Cara, uma vitória sem tomar gols. Quanto tempo que eu não via o Flamengo não levar gols e jogar até bem nessa temporada de 2023. Vamos falar aí um pouco dessa vitória que dá pra colocar na conta do Tite. Dá para colocar essa vitória na conta do Tite. Se ao longo de 2023 muitas derrotas a gente conseguiu colocar na conta do Sampaoli, essa vitória a gente consegue colocar também na conta do Tite, porque, cara, treinador bom, ele sabe ler o jogo e fazer as alterações. Nós vamos falar sobre isso ao longo desse vídeo, então já peço aí para você deixar o like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Diante de todas as circunstâncias que foi 2023 no Flamengo, foi uma vitória boa. O Tite teve uma semana aí de trabalho, basicamente, né? Um pouco mais de uma semana de trabalho. Teve alguns desfalques porque estavam defendendo suas seleções na data FIFA. E apesar disso, o Tite já conseguiu no primeiro jogo melhorar um pouco o desempenho do time. Foi uma vitória que a gente viu uma certa evolução. E principalmente, cara, a gente viu que um treinador de verdade, ele consegue ganhar um jogo. A gente viu que o treinador de verdade, treinador bom, é aquele que consegue ler e mudar o jogo ali durante a partida, sem precisar fazer mudanças mirabolantes, sem precisar ficar fazendo muitas substituições, muitas trocas. Então uma vitória boa, jogando bem, sem sofrer muitos sustos. Acho que o Cruzeiro, a grande chance do Cruzeiro foi uma cabeçada no primeiro tempo, que o Rossi fez uma grande defesa. Depois teve uns dois chutes lá, um do Nicão, outro de fora da área, que o Rossi bateu roupa. Mas assim, o Cruzeiro não assustou muito. Tudo bem, né? Tem as limitações do próprio Cruzeiro também, isso conta, isso pesa, né? O Cruzeiro era um time que não venceu ainda no Mineirão, que, porra, dos últimos 13 jogos, já contando de ontem, venceu somente um. É um time que tá em crise, a torcida tá cobrando os jogadores, então assim, tudo bem, não tomou gol também por conta das limitações do Cruzeiro. Mas a gente já viu um Flamengo bem postado defensivamente, a gente já viu um Flamengo muito mais compacto na defesa do que era com o Sampaoli. Com o Sampaoli o meio-campo praticamente não existia. Era um buraco, era aberto, era muito fácil chegar na defesa do Flamengo. Com o Tite não, com o Tite a gente já viu, né, ali duas linhas de quatro, marcando aquele 4-4-2, bem compactado mesmo, fechando os espaços, um posicionamento melhor da defesa do Flamengo. Então assim, já teve pontos de melhoria com uma semana de treinamento. Então a minha expectativa é que daqui por diante o time vai evoluindo, pouco a pouco, é claro, mas vá evoluindo. Outro ponto importante que eu percebi que o time melhorou bastante foi na saída de bola. Meu parceiro, é outra coisa essa saída de bola do Flamengo. Com o Vitor Pereira e com o Sampaoli era uma saída de bola pavorosa, porque eles espetavam os laterais lá na frente, liberavam os laterais. Aí a saída de bola era feita pelos dois zagueiros e pelo Thiago Maia, que recebia a bola de costas. E, pô, é um jogador limitado, cara. Thiago Maia é um jogador que marca bem, mas é limitado. Quando recebe essa bola de costas, tem muita dificuldade, toca para trás o tempo todo. A saída de bola do Vitor Pereira e do Sampaoli se resumia a sair jogando com os zagueiros para recuar para o goleiro, a maioria das vezes o Matheus Cunha, para ele dar bicão para frente. Com o Tite não, com o Tite a gente já viu os laterais mais próximos para dar opção de passe. O Thiago Maia e o Pulgar, por exemplo, quando pegava a bola no meio campo, a maioria das vezes já pegava a bola de frente, o que para um jogador limitado como o Thiago Maia facilita muito para ele dominar e sem precisar girar, porque quando ele dominava de costas, ele tinha que girar. Ele perdia muita bola, ele sofria muito com a marcação. E com essa saída mais apoiada, que dizem, né, do Tite, com os dois laterais mais presos, ajudando ali, dando opção para sair pelos lados, tanto o Thiago Maia quanto o Pulgar, que foram os dois volantes, conseguem sair já de frente. Ou seja, a saída de bola e a marcação do Flamengo já melhoraram consideravelmente. Eram dois pontos que o Flamengo errava muito, e muito, tanto com o Vitor Pereira quanto com o Sampaoli, e a gente já viu uma melhora nesse quesito com o Tite. Então por isso que eu acho que foi uma vitória boa e que já demonstrou evolução e que me deixou otimista, me deu perspectivas que o time
pode sim, de fato, melhorar e evoluir no comando do Tite. Um outro detalhe que mostra que só como a mudança de comando faz a diferença é na confiança de alguns jogadores. Eu citei aí o Thiago Maia, né, que apesar de ser um jogador limitado, não teve tantas dificuldades na saída de bola. Isso é dedo do Tite, por conta dessa saída sustentada que eu falei, com os laterais apoiando. O próprio Ayrton Lucas, que chegou à seleção brasileira e viu o futebol dele simplesmente despencar com o Sampaoli, melhorou. Por quê? Ele fez o básico. O Tite entendeu que o Ayrton Lucas não é um lateral construtor, como queria o Sampaoli, que joga por dentro construindo. Entendeu que o Ayrton Lucas é um lateral de ultrapassagem, é um lateral que vai no fundo, que entra na área, que pisa na área. E foi isso que ele fez, tanto que o gol do Flamengo saiu justamente assim, numa subida do Ayrton Lucas. Então assim, o próprio Everton Ribeiro ainda está um pouco mal tecnicamente, mas completamente diferente do Everton Ribeiro que era. O Sampaoli colocava o Everton Ribeiro para jogar de volante. Muitas vezes ele recebia de costas, ali no meio campo, tendo que girar, com um time do Flamengo completamente espaçado, sem opção de passe. O Everton Ribeiro melhorou, ainda tem que voltar a ganhar confiança, ainda está abaixo do que ele pode produzir, mas a gente já viu o Everton Ribeiro bem mais solto. O próprio Pedro também melhorou bastante, porque a gente via que o Pedro tinha muita dificuldade, por exemplo, de dominar bolas, de fazer pivô. Só que como é que ele ia fazer pivô se não tinha ninguém para jogar com ele, ninguém para ele fazer o pivô? Nesse esquema do Tite ele já melhorou. Claro, esses jogadores, mesmo que eu citei, Thiago Maia, Everton Ribeiro, próprio Pedro, ainda estão cometendo erros técnicos, mas isso, cara, isso é questão de tempo. Conforme o Flamengo for melhorando o jogo, for evoluindo, for melhorando taticamente, for se tornando uma equipe mais forte, mais consistente e for ganhando jogos, a confiança vai voltar e a parte técnica dos jogadores vai melhorar. Bom, pelo menos isso é o que eu espero. Agora, eu comecei o vídeo falando que treinador bom é que treinador que ganha jogo, é treinador que sabe ler o jogo e que sabe fazer as alterações. E por que a gente pode colocar essa vitória na conta do Tite? Porque ele fez uma mudança que parece simples, básica, mas que fez toda a diferença. E foi a partir dessa mudança que o Flamengo conseguiu ganhar o meio de campo e aí sim conseguiu os 2 gols na parte final do primeiro tempo e praticamente sacramentar a vitória. Eu vou chegar um pouco pro lado agora pra gente colocar o campo tático aqui pra vocês verem, porque vai ser melhor visualizar qual foi essa mudança do Tite. O Tite começou o jogo nesse 4-2-3-1. Inclusive, a gente já fez um vídeo falando que essa era uma escalação muito provável dele utilizar. Vou deixar o vídeo aí no card e no link aí também na descrição para vocês poderem ver. Eu falei que 3 formações que muito provavelmente ele vai usar, aí vai variar taticamente ao longo do Flamengo. E essa 4-2-3-1 aqui, que ele começou o jogo de ontem, que vocês estão vendo aí na tela, que provavelmente ele vai mais utilizar. Só que ele começou o jogo dessa forma aí que vocês estão vendo, né? A linha de defesa não mudou nada, só o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira que estava suspenso. No meio-campo, ele usou o Thiago Maia e o Pulgar como volantes, jogando juntos, lado a lado, o que deu uma consistência defensiva melhor para o Flamengo e deu um controle de bola também melhor no meio-campo ali para o Flamengo. O Thiago Maia, por exemplo, não ficou sozinho para ter que sair jogando, sempre tinha opções de passe, seja na lateral, seja ali com o próprio Eric Pulgar no meio, ou até mesmo para recuar com os zagueiros, enfim. E lá na frente foi o grande pulo do gato. Ele começou o jogo com Everton Ribeiro aberto na direita, Bruno Henrique aberto na esquerda e Gerson centralizado, nesse 4-2-3-1. E ao longo do primeiro tempo ele foi observando, foi fazendo ajustes de posicionamento e fez uma coisa que mudou o jogo. Mudou o jogo, fez o Flamengo jogar melhor e conseguiu os 2 gols, porque os 2 gols saíram justamente depois desse ajuste que ele fez. Ele simplesmente inverteu Everton Ribeiro e Gerson de posição. O Everton Ribeiro, que estava aberto na direita, foi jogar pelo meio, e o Gerson, que estava pelo meio, foi jogar pela direita. E, cara, isso melhorou absurdamente o Flamengo, porque o Everton Ribeiro, ele começou a jogar no meio, flutuando, com liberdade para se mexer ali por todo o meio de campo, flutuando atrás ali do Pedro, né, do atacante, se aproximando tanto do Bruno Henrique quanto do Gerson, se aproximando ali da dupla de volante Pulgar e Thiago Maia, com muita liberdade de se movimentar. E, cara, o Everton Ribeiro, por mais que ele esteja mal tecnicamente, ele é um jogador muito inteligente. E quando ele tem essa liberdade para se movimentar, para se aproximar, para buscar tabelas, triangulações e passes, cara, ele rende muito melhor assim. E o Gerson é um coringa, cara. Não é à toa que ele é chamado de coringa. Ele faz várias posições, várias funções dentro do campo. E quando ele foi jogar aberto pela direita, melhorou também. Ele até melhorou o futebol do Wesley. Porque o Wesley tinha com quem tabelar, trabalhar, dialogar, fazer ultrapassagens
né? O Gerson, que na própria final da Copa do Brasil contra o São Paulo tinha jogado aberto pela direita e também jogou bem. Então assim, essa mudança tática do Tite melhorou o time porque o time, a partir daí, passou a ter mais controle da posse da bola, passou a trocar passes melhor, passou a dominar o jogo e até a marcação encaixou mais. A marcação ficou mais em cima, o Gerson e o Bruno Henrique tinham mais pique para acompanhar, para recompor, e o Flamengo, graças a essa marcação em cima, conseguiu ali uma roubada de bola que originou o primeiro gol, o gol do Ayrton Lucas. Se a gente for observar os dois gols do Flamengo, do Ayrton Lucas pela esquerda e o do Wesley pela direita, os gols foram parecidos. Os dois pontas abrindo o espaço, jogando próximo à linha lateral, dando amplitude, ou seja, o Bruno Henrique de um lado esquerdo, e o Gerson do lado direito, jogando próximo à linha lateral, e os laterais ultrapassando, jogando por dentro, ultrapassando por dentro. Só que, diferentemente do que fazia o Sampaoli com o Ayrton Lucas, que obrigava o Ayrton Lucas a jogar por dentro, sendo um construtor, com o Tite, eles até fazem ultrapassagem por dentro, tanto na esquerda quanto na direita. Só que eles fazem ultrapassagem, eles não ficam ali querendo construir. Eles ultrapassam, eles vão linha de fundo, eles pisam na área. Apesar dele usar esses laterais jogando por dentro, coisa que eu particularmente não gosto muito. Mas aí é questão de gosto. Eu prefiro os dois pontas entrando, né, e os laterais jogando mais aberto. Mas é questão de gosto. O Tite prefere os dois pontas abrindo e os laterais ultrapassando por dentro. Foi assim que surgiu os dois gols do Flamengo. Só que agora, tem um detalhe nesse estilo de jogo do Tite, que gosta de jogar com os pontas abertos e com laterais passando por dentro. Jogando dessa forma, eu, João Pedro, não consigo ver Pedro e Gabigol jogando juntos. Porque o Gabigol vai ter que fazer aquele papel de ponta, jogando muito lá próximo da linha lateral, dando amplitude, construindo o jogo. E, sinceramente, não é a melhor posição para o Gabigol. O Gabigol precisa jogar perto da área. Ele até gosta de se movimentar, ele até gosta de abrir espaços, procurar passes, só que ele tem que fazer isso centralizado, próximo da área. Se ele tiver que fazer esse papel de um ponta que joga aberto, não é a melhor dele. Eu até acho que o Bruno Henrique também não rende melhor assim, né? O Bruno Henrique é um monstro, ele rende bem de qualquer jeito. Só que eu acho que ele rende melhor jogando de fora para dentro, invadindo a área, pisando na área, até porque ele tem uma impulsão e um jogo ofensivo, né? Um jogo aéreo muito bom. Então eu acho que o Bruno Henrique também tem que pisar mais na área. Mas enfim, esse foi só o primeiro jogo, né? Talvez o Tite vá fazendo mais ajustes nessa questão de posicionamento ao longo aí dos jogos, ao longo dos treinamentos. Rapaziada, eu tô aqui elogiando o trabalho do Tite, falando que foi um primeiro jogo bom, que, pô, realmente a gente já conseguiu ver uma evolução, mas a gente tem que ter calma. Não dá pra achar que, pô, já resolveu tudo, porque ainda tem muita coisa a ser feita, ainda tem muito trabalho a ser feito, ainda tem questões a ajustar. Por exemplo, o Flamengo saiu vencendo no primeiro tempo por 2-0, no segundo tempo recuou. A mesma coisa que fez com o Corinthians, fez também com o Cruzeiro. Recuou. Contou com a limitação do Cruzeiro, como eu já falei, mas também contou que o Flamengo melhorou muito o seu posicionamento defensivo. É um time muito mais compactado, marcando mais certo. Só que eu acho que, assim, esse comportamento de sair na frente, de ver que tá com uma vantagem boa e começar a recuar, é um comportamento perigoso, porque se fosse um time mais qualificado que o Cruzeiro, que vive melhor momento que o Cruzeiro, talvez a gente passasse por alguns apertos maiores. Por outro lado, a gente conseguiu ver um Flamengo vencendo por 2-0, o Cruzeiro tentando fazer uma pressão ali, e o Flamengo tocando bola. A gente não viu um Flamengo afobado nem nada. Então, assim, tem pontos a melhorar, principalmente a questão da confiança e a parte técnica dos jogadores, que ainda tem que fazer. A parte técnica é jogo a jogo, pegando confiança, que vai melhorando. Então, assim, vitória boa, que dá moral, mas ainda tem muito trabalho pela frente. O objetivo da Libertadores é possível. Título, já acho mais difícil, mas assim, foi uma vitória boa, uma estreia boa do Tite, que me deixou otimista e me deu perspectiva de melhora e de evolução. Próximo jogo, domingo, contra o Vasco, clássico, jogo difícil. Espero que a gente consiga ver novamente um Flamengo consistente dentro de campo. Um Flamengo que nos dê perspectiva de melhora e evolução, não para esse ano, mas já pensando principalmente no ano de 2024. O que vocês acharam da vitória do Mengão, do desempenho do Mengão? Vai deixando aí suas opiniões nos comentários. Deixa o like nesse vídeo aí também, se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui para você, aqui embaixo na tela, em todas as redes sociais do Setor Norte. Tamo junto, saudações rubro-negras, até a próxima.